Gente, eu quero trazer agora mais um pouco de informação com a nossa reportagem, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que aumenta o banimento de torcedores violentos de estádios. Vamos conversar então com a Marília Ribeiro. Qual é a pena, entre aspas, atual e para onde ela iria? Para quanto tempo seria? Hein, Marília? Então, Evandro, esse banimento, que atualmente ele é de 3 anos, de acordo com o texto que foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, ele vai passar a ser de 10 anos, E ele vai ser aplicado àqueles torcedores que são condenados por tumulto e violência em estádios e também em arenas, Por esse projeto, o banimento ele vai passar a ser cumulativo com outras penas já existentes, como, por exemplo, reclusão e também a multa. Essa proposta que foi aprovada pela CCJ, ela também determina que dados cadastrais dessas pessoas que forem condenadas a esse banimento, eles sejam incluídos nos locais onde eles fizeram esses atos, que os nome, telefone, todos os dados sejam incluídos nesses locais. Esse texto ele foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. O que isso quer dizer, Evandro? Que esse texto ele vai direto lá para a Câmara dos Deputados, sem precisar passar aqui pelo plenário do Senado Federal, a não ser que algum senador entre com algum recurso pedindo que esse texto seja novamente analisado, só que dessa vez pelo plenário do Senado Federal. Caso contrário, ele segue direto para a análise dos deputados e aí vai caber a eles aprovar ou não, e somente após o presidente Lula sancionar que aí isso vai virar lei e aí a gente vai poder colocar em prática essa questão do banimento, passando de 3 anos para 10 anos, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. E eu quero complementar essa história porque essa decisão ela vem na esteira daquele ataque, aquela emboscada que foi armada pelos torcedores da Mancha Verde à parte da torcida do Cruzeiro aqui quando eles tentavam sair de São Paulo. Por isso eu vou chamar o Misael Mainetti, porque tanto o presidente quanto o vice-presidente da torcida organizada estão foragidos, Misael? Correto, Evandro. Ainda continuam foragidos um mês aí desse crime que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro. Boa noite, ou melhor, boa tarde para vocês novamente. O líder da Mancha Alviverde, José Luiz Sampaio dos Santos, de 44 anos, segue foragido um mês depois da emboscada que eles fizeram aos torcedores do Cruzeiro e resultou na morte de José Victor Miranda, de 30 anos. O caso mais recente, que resultou nessa morte, foi em outubro, dia 27 de outubro, quando 2 ônibus da chamada Máfia Azul, que é a torcida do Cruzeiro, seguiam de Curitiba, no Paraná, para Belo Horizonte, em Minas Gerais. E aí eles foram atacados, surpreendidos por torcedores do Palmeiras, da Mancha Alviverde, na rodovia Fernão Dias. Tudo isso foi para revidar uma briga que aconteceu há 2 anos, que aconteceu 2 anos antes. Naquela vez, o que tinha acontecido? O presidente da Mancha Verde, ele teve os documentos roubados, também teve dinheiro roubado, e aí o documento dele apareceu numa foto com um troféu aí em jogos do Cruzeiro. No mês passado, a Justiça determinou a prisão do Santos, a prisão aí do presidente da Mancha Alviverde e também do vice dele, Felipe Matos Santos, de 31 anos. Ou seja, presidente e vice-presidente, como você mencionou, continuam foragidos depois aí de um mês desse crime. A polícia procura também outros integrantes da torcida do Alviverde. Evandro? Obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Um ótimo trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, eu queria ouvir tua opinião, Você que acompanha de perto também as torcidas e o esporte aqui no país, de que maneira que você vê a possibilidade de se aumentar a punição para esse tipo de atitude? Conversa para boi dormir. Aliás, no final de semana vai ter de novo um Cruzeiro e Palmeiras. Olha só quanta emoção. Mas veja só, Evandro, por que é conversa para boi dormir? Eu costumo repetir sempre nos programas de futebol que o Brasil é um país de muitas coisas estranhas, de muitas bizarrices, como todo mundo sabe. Uma delas, o Brasil já teve presidentes, no plural, presidentes da República presos, governadores presos, senadores, deputados, ministros, gente da Justiça, banqueiros, Tudo bem que está todo mundo solto hoje, mas toda essa turma em algum momento já foi presa.
Agora, eu gostaria que alguém me apontasse quais são os dirigentes, os presidentes de bandos organizados e de torcedores organizados presos. Não tem. E eu reclamo isso há muito tempo. Não tem, definitivamente não tem. E por que não tem? Que há uma grande conivência, inclusive, de autoridades. Por exemplo, esse presidente que está foragido aí, esse presidente da Mancha Verde, ele chegou a trabalhar há um tempo no gabinete de um vereador aqui de São Paulo. Então, vejam só o nível de conivência dessa turma com o poder constituído. E, aliás, falam, inclusive, que hoje em dia o crime organizado também já, de alguma forma, expandiu seus tentáculos aí na direção das torcidas organizadas também. Da mesma forma que eles estão nas escolas de samba, que olha só que maravilha, As torcidas organizadas também hoje têm, as suas entidades sambistas aí. Então, Evandro, eu acho que esse é um debate que já deveria ter sido feito há muito tempo e que sempre volta no calor aí de algum acontecimento importante, geralmente trágico, mas não prospera. Elas chegaram, inclusive, a marcar confrontos, brigas por redes sociais, outro tema para a regulação das redes aí, mas enfim, fica por isso mesmo. Seria mais um caso, né, Alan Gani, em que se tem o aumento da punição, mas se não tem o cumprimento, é como se não trouxesse resultado algum. Perfeito, Evandro, e concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe. Eu acompanho esse tema também de torcidas organizadas ali desde 1994 e eu me lembro que o Capês era promotor e enfrentava, esses chefes, esses baderneiros de torcidas organizadas. E o que a gente evoluiu de lá até hoje, A gente evoluiu muito pouco. Por quê? Porque a justiça é bastante omissa. Não adianta aumentar a pena para 10 anos se não for cumprido, Se essa pessoa não ficar pelo menos aí 5, 6 anos preso. Nem isso acontece, Evandro. É como o Piperno trouxe, esses baderneiros, esses assassinos transitam aí livremente. Isso tem que acabar, isso é um absurdo e não adianta só aumentar a lei. O judiciário tem que fazer cumprir a lei também. O que você acha, Zé? Eu, sinceramente, acompanho isso há muito tempo e fico, assim, indignado, porque algumas pessoas entendem que no estádio de futebol ou numa torcida de futebol próximo ao estádio, a Constituição, a legislação penal deixam de existir. E não entendo bem essa discussão do que deve regulamentar a torcida de futebol, regulamentar, entrar. Não, é a lei que tem que ser seguida. E qual é a lei? É a lei penal, É estabelecer uma punição severa sempre e que todos entendam que mesmo no estádio, mesmo no calor da torcida, a lei está em vigência, seja ela de que forma for, ou agressão, ou atos racistas, ou xenófobos, enfim, tudo tem que valer. Mas para isso existe a cultura. Não é um problema brasileiro. Acompanhei em Londres, por exemplo, em jogos, uma torcida não pode entrar num metrô, existem metrôs específicos para cada torcida e tal, e eu realmente fico indignado com essa situação, tendo que a lei vale em qualquer situação, inclusive em jogos de futebol. Fala, Segré. Não é a determinação da lei, é o cumprimento da lei. Quantas pessoas temos presas por esses atos vandálicos nos estádios? Muito provavelmente nenhuma. Nós vamos combater a delinquência e a bandidagem. Quantos presos temos? 0. Mas somos contra a corrupção. E quanta gente tem presa por corrupção? Ninguém. Então estamos falando que a lei pode falar o que quiser, mas o cumprimento da lei é propícia para a bandidagem, sim. E nesse caso, banimos os torcedores violentos, dos estádios. Eles podem fazer a mesma violência fora dos estádios, vimos isso nas imagens. Então, até que o Brasil não esteja convencido de que a questão não é a lei, e sim o cumprimento da lei, continuaremos sendo um país como somos, medíocre, porque nós temos muita gente que contraria a lei e não acontece nada. É aqueles que defendemos o cumprimento da lei, somos penalizados, pelo menos, quando a gente expressa essa manifestação contrária à situação. Enfim.